A namorada de Hyun Myung o largou assim que percebeu que ele era um viciado em jogos e um perdedor. Ele largou o emprego furioso e se trancou no quarto, passando todo o tempo jogando Pandinha, um jogo mais desafiador que Elden Ring. Ele acaba tendo sua consciência destruída pelos deuses Isekai e desmaia como um Pokémon. A próxima coisa que ele sabe é que está sendo espancado como um escravo. Seus captores ameaçam jogá-lo para o Idragão, mas quando Hyun Myung olha ao redor, vê centenas de escravos como ele sendo chicoteados para trabalhar. A dolorosa chicotada foi a confirmação suficiente de que ele estava no mundo do jogo. O Idragão foi mais uma prova disso. Analisando a região, nosso garoto ordena que abra a janela de status. Para seu espanto, uma tela azul surge diante de seus olhos, exibindo todos os seus atributos, talentos e características ocultas. Hyun Myung não consegue acreditar que está realmente ali. Estranhamente, seus atributos ultrapassam até mesmo o limite típico de 10. A parte mais chocante de tudo, ele tem acesso a 13 características ocultas. Antes que ele consiga processar qualquer coisa, o chão treme à sua frente. Os senhores de escravos estão aterrorizados com a visão de um verdadeiro exército se aproximando. A rainha do deserto chegou após quebrar o pacto, liderando-os como uma vilã de elite, a princesa Serpente. Hyun Myung a vê, lembrando-se do nome dela. Sua chegada dá início à primeira missão principal do jogo. O único objetivo, transar e sobreviver, pois o fracasso resultará na morte tanto do personagem quanto do jogador na vida real. Hyun Myung mal consegue processar essa informação quando centenas de escravos são dizimados por uma chuva de flechas. A única razão pela qual ele ainda está de pé é por causa de sua característica oculta, coração do monarca de sangue de ferro, que se ativou e maximizou seu talento físico. E dessa forma, ele evitará o excesso de fadiga e aguçará seus reflexos. Com todos ao seu redor morrendo como moscas, Hyun Myung se apressa em agir para sobreviver. Ele agarra a lâmina e mira no homem que está prestes a matá-lo. Graças à sua habilidade oculta, esse cara de repente se torna um especialista em espadas e corta as costas do outro. Ele até faz uma pose estilosa para admirarmos, já que sua segunda habilidade, mestre de armas, o auxilia na batalha. Nosso garoto acabou de chegar a este mundo e já estão prestes a estuprá-lo em grupo no primeiro nível. Um cara tenta esfaqueá-lo com uma lança, mas Hyun Myung quebra seus tornozelos como um jogador da NBA e corta sua bunda. É a primeira vez que ele usa essa arma em particular, mas suas habilidades intuitivas naturais foram aprimoradas a um nível em que ele pode usá-la como um especialista. Habib aparece gritando e atacando nosso garoto, mas Hyun Myung de alguma forma desvia com facilidade. Bros desbloqueou o instinto supremo e pode detectar cada ataque que se aproxima. Ele reage reflexivamente rápido também, observando cada golpe das espadas do inimigo. Hyun Myung desfere seu ataque, apunhalando o sujeito. Em seguida, prepara seu machado e o mata instantaneamente. Com mais um derrotado, Hyun Myung se vê ofegante. Aqueles que tentavam contê-lo não acreditam no que vem. Esse cara é a definição de um monstro. Apesar de ser um mero escravo aos olhos deles, ele conseguiu derrotar vários lutadores. Isso se deve a uma de suas habilidades ocultas, chamada Mãos Mestras, que permite ao nosso garoto aprimorar sua adaptabilidade com qualquer arma. Por exemplo, sua arma mais recente, uma espada, está evoluindo excepcionalmente rápido por causa dele. O mesmo acontece com sua lança. O mais impressionante é que o nível máximo de proficiência com armas é considerado 10, mas desde o início, Hyun Myung já está em um nível 6, permitindo que ele empunhe a espada com uma proficiência comparável à de um cavaleiro. O fato de ele ter conseguido derrotar vários lutadores se deve a essa única habilidade oculta. Ao mesmo tempo, Hyun Myung sabe que isso também não vai durar muito. Ele tem um verdadeiro exército encarando 500 homens. Meu amigo está prestes a encarar essa missão ridícula sozinho, tipo aquela cena em que Goku e Vegeta enfrentam milhares de caixas térmicas de metal. Antes dessa cena, nos encontramos na sala do trono da rainha. Ela está chocada ao saber do fracasso da expedição no mundo dos demônios. Seus olhos brilham com uma raiva vermelha enquanto ela repreende a princesa Serpente. Seu líder lembra à princesa que esse fracasso terá repercussões sobre eles, a cidade desértica de Fezalmur, e que eles precisam impedir isso com todas as suas forças. A princesa Serpente recebe ordens para ir ao deserto dos cultistas, onde ela eliminará todos os remanescentes da expedição. O objetivo? Apagar absolutamente todas as evidências que exponham o descaso de Fezalmur. Basicamente, eles não querem que o mundo saiba que esses caras levaram um golpe enorme. Se a princesa Serpente se sair bem em sua missão, o líder tirano promete quebrar sua maldição. A menção da maldição a faz perder a determinação e a princesa aceita sua nova missão. Antes de partir, ela recebeu... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? Apenas uma instrução, não fale. E com essa atitude, ela se viu na área da expedição. Isso nos leva até aqui, onde a princesa serpente acaba de descobrir, por meio de um de seus homens, que um escravo parece estar resistindo. Isso a choca genuinamente. Como um escravo poderia resistir a um exército inteiro? Hora de ir para o campo de batalha. Cadáveres derrubados e sangue espalhado, Hyun-myung permanece de cabeça erguida. Tendo derrotado uma frota de homens, ele alcança o nível 2. Sua saúde e mana são restauradas. Sua fadiga também é removida como resultado da subida de nível. O cara parece uma muralha e definitivamente precisa abandonar sua rotina de exercícios. Chegando sozinha à batalha, a princesa serpente encara o escravo. Hyun-myung percebe que ela finalmente chegou, aquela conhecida como Isabella von Derzian. Após uma inspeção mais detalhada pelo sistema, ele descobre sobre sua maldição, pois ela não pode deixar a área por causa da rainha do deserto. O restante de suas habilidades está oculto porque o nível de Hyun-myung é muito baixo. Mas o principal problema, ela é nível 8. Apesar de todos os seus atributos, ele não consegue derrotar essa mulher, não importa o que faça. O nível mais forte em Pangania é considerado 10, e alguém já é considerado realmente forte a partir do nível 7. Acima desse nível, as diferenças reais de força ficam claras. Basicamente, é como comparar Gojo com o resto dos feiticeiros de Jujutsu Kaisen. Esses caras são diferentes. O nível 8 é onde alguém pode ser considerado o mais forte da região. Em outras palavras, esses caras são como chefes à parte. Agora nosso herói sabe que não pode vencê-la em combate direto, mas então ele percebe um detalhe simples: a maldição da princesa. Isabella desce de seu monstro falando muito sério. Ela o olha com total animosidade e declara que ele morrerá ali mesmo. Enquanto a princesa, curvas avançadas, ameaça a vida do meu amigo, ele se pergunta por que começou a jogar. Pangania tem um nível de dificuldade realmente alto, considere-o como Elden Ring. Hyun-myung é um verdadeiro fã de videogames, não no sentido de enfrentar vilões. Ele só quer passar de fase em qualquer jogo. Isabella avança para atacá-lo com toda a força. Em resposta, nosso rapaz sorri de canto, perguntando calmamente se ela está interessada em remover a maldição da rainha. A lâmina de Isabella para pouco antes de cortar a garganta dele por pouco. Ela fica desanimada e visivelmente abalada com a pergunta. Isabella o encara, questionando quem ele pensa que é. Hyun-myung inventa uma desculpa plausível para a situação e conta que, na verdade, é um portador das estrelas, um guia que leva pessoas comuns até as estrelas. Ele até se oferece para remover a maldição da rainha, permitindo que Isabella saia da região. Novamente, a oferta a deixa atônita, impactando-a mais do que o machado. O detalhe é que Portador das Estrelas é apenas uma classe de NPC necessária para qualquer jogador alcançar o nível máximo. A classe é reservada para NPCs comuns, então, na verdade, ele não é um Portador das Estrelas. Mas, para remover a maldição, Isabella precisa da bênção de um desses NPCs. Seu único obstáculo na vida é a maldita maldição que a escravizou, então ela não tem motivos para rejeitar a oferta. A princesa Trêmula se vê em um dilema. Acontece que Hyun-myung a criou, ela é apenas uma de suas personagens infelizes que ele nunca decidiu desenvolver. A maldição, da perspectiva do jogador, é apenas uma restrição no mapa que o prende a uma determinada área durante o jogo. No entanto, o personagem de qualquer jogador deve explorar o mundo e buscar seu final. Infelizmente, esse não é o caso de Isabella, que é como um pássaro com sua liberdade completamente roubada pela maldição. Quebrando o silêncio, ela pergunta seu nome. Escolhendo um novo nome, Bro escolhe Randolph, e isso também define seu nome de usuário no sistema. Após um breve impasse, a princesa se vira, descartando sua intenção inicial de matá-lo imediatamente. Ao mesmo tempo, ela o deixa com um lembrete arrepiante de que, se ele for pego mentindo, ela mesma o despedaçará. A vilã instrui seus homens a escoltarem pessoalmente nosso rapaz, tratando-o como um convidado de honra com tratamento VIP, e é assim que a primeira missão de sobrevivência finalmente chega ao fim. Nosso rapaz suspira aliviado. Ele tirou nota máxima e acabou ganhando uma tonelada de prêmios, mas é tão exaustivo que seu corpo desaba após a luta. Hyun-myung nem consegue acreditar que sobreviveu àquela missão e acumulou 220 pontos no total. Na cena seguinte, o rapaz é levado a um castelo. De repente, ele está desfrutando de um banho luxuoso. Hyun-myung destaca como a alma de High Dragon é conhecida por aparecer logo no início do jogo. Depois, a espada de Maikala. Hyun-myung conseguiu adquirir os dois itens ao mesmo tempo, mas o que ele realmente não esperava obter era o fragmento da escama dourada, uma ferramenta de sincronização entre a realidade e o jogo. Seus pensamentos são interrompidos pela aparição de um grupo de empregadas com a aparência de coelhinhas da neve, que até se oferecem para lavá-lo de graça. Hyun-myung não vai recusar essa oferta ridícula e pede que lavem seus pés. Não estou brincando, estamos falando sério, estamos falando de pés. Essas mulheres são as empregadas pessoais de Isabella, e Hyun-myung sabe que elas estão ali para testar suas intenções. Um verdadeiro portador das estrelas não reage a desejos sexuais, então esse homem está literalmente lutando pela própria vida para evitar uma
uma ereção, mas infelizmente nosso soldado caído acaba encarando um busto voluptuoso. O cara entra em pânico a tal ponto que implora para a janela de status aparecer, bloqueando sua visão dos seios dela. Surpreendentemente, Hyun-myung percebe uma nova revelação. Algum tipo de linha divisória entre Pandínia e o mundo real está gradualmente se formando. Ao visualizar o histórico de suas missões concluídas com sucesso, ele adquire uma função de logout. Isso é realmente interessante, mas o jogo o avisa que seu personagem ficará vulnerável durante o logout. Aliás, o cara está realmente impressionado com a Gratia e o I Love Mint Chocolate no topo do ranking. Esses dois eram seus melhores amigos durante o jogo, e parece que eles também foram arrastados para esse jogo, assim como ele. E o Myung também está adorando a função de logout, finalmente tendo sua carta branca para escapar desse jogo maluco. E imediatamente, ele pede às empregadas que saiam do quarto, rejeitando veementemente o tratamento que recebem. Hyun-myung enfatiza que precisa se comunicar com as estrelas ou perderá seus poderes. Uma das camareiras fica corada ao ouvir a notícia. As empregadas saem do quarto, deixando-o em paz. Hyun-myung não consegue acreditar que sua desculpa esfarrapada realmente salvou sua vida. Ele sai da banheira e usa a função de logout, sem se importar nem um pouco com o jogo. O jogo armazena seu personagem em um ambiente seguro, lembrando-o de que, se seu personagem morrer, ele também morrerá na vida real. Com o processo de logout concluído, nosso garoto se vê de volta ao seu mundo. Só que o mundo se transformou literalmente no inferno. Destruição por toda parte, monstros invadindo e cidades em chamas. E o Myung fica sabendo das notícias e vê um louva-a-Deus do tamanho de um ônibus causando estragos. Aterrorizado, ele cai, sucumbindo à constatação de que os monstros do jogo invadiram o mundo real. Além disso, há um fragmento dourado ao seu lado, o que está ligado à conexão entre os dois mundos. Vamos voltar alguns minutos. Sair do jogo provoca uma enxurrada de memórias, recapitulando todos os eventos que ocorreram no jogo, que se repetem em sua mente. E o Myung retorna ao mundo real, examinando seus arredores e se perguntando se tudo não passou de um pesadelo. Ele sorri, rindo de si mesmo por ter agido como se tivesse sido transportado para uma web novel. Sua confiança se evapora no instante em que seus olhos se deparam com o pequeno fragmento de ouro sobre sua mesa. Em pânico, ele o pega, questionando a realidade mais uma vez. Se essa coisa apareceu em seu quarto, então significa que tudo o que ele acabou de vivenciar é real. Aliás, o jogo em si nem existe mais no site. Hyun-myung acerta em cheio com sua teoria. A fronteira entre o mundo real e o mundo do jogo foi rompida. Em pânico, ele busca uma solução às pressas. Então, uma ideia surge. Se os monstros cruzaram para este mundo, então significa que algumas das outras coisas também podem estar acessíveis. Lembra da espada de Micaela? Pois é, aquele item do início do jogo agora faz parte do mundo real, já que Hyun-myung manifesta tanto ela quanto a bolsa de alma de hidrogênio. E, infelizmente, ele não faz ideia de como usar isso na vida real, porque o jogo só utilizava um clique duplo para ativar suas habilidades. Relembrando os detalhes do sistema, Hyun-myung chega a outra revelação. Embora na realidade ele seja incapaz de lutar contra esses monstros, é diferente quando se trata de seu personagem no jogo. No momento em que ativa o fragmento, Bro sincroniza completamente com as habilidades de Randolph, seu personagem. O processo de sincronização dura um dia inteiro. Então voltemos às ruas, onde uma mãe desesperada corre para salvar sua vida carregando sua filha frágil. Elas já perderam o marido de vista. Para piorar a situação, Deus decide castigá-las com destroços caindo. Você pode estar pensando que algum herói vai salvá-las, mas não. Yeonji, a garotinha, sobrevive, enquanto sua mãe é esmagada de forma lamentável, ao estilo Tokyo Ghoul. Nesse momento, uma jovem corre para resgatá-las. Ela quer ajudar a mãe, que está completamente destruída. Seu único desejo é proteger sua filha. Essa jovem segura Yeonji, processando a perda, mas enquanto está absorta nessa confusão, ela não faz ideia de que o monstro se aproximou sorrateiramente. Essa coisa está prestes a engoli-la por inteiro. Mas, nesse instante, nosso herói chega, despedaçando a criatura com um golpe de espada. O homem que chegou não é o patético Hyun-myung, mas sim seu personagem no jogo, que ataca a criatura com um golpe devastador e a reduz a pedaços. A jovem fica chocada com a sobrevivência deles, enquanto se pergunta quem é esse gigante. Outro louva-a-Deus surge para atacar nosso rapaz. Ela grita para ele olhar para trás, mas não há com o que se preocupar. Um enorme dragão esmaga o louva-a-Deus entre os dentes. Lembra do Hidrogon? Pois é, aquele chefe super poderoso agora faz parte do arsenal do nosso herói. Bem-vindos a uma das cenas mais incríveis de toda a história. Hyun-myung pula em cima da cabeça do dragão enquanto a moça processa sua reação. Ela já não consegue distinguir o que é real do que é real. Enquanto isso, a pequena Yeonji se liberta e corre para ajudar sua mãe. Hyun-myung então parte para massacrar todos os monstros em seu caminho. O mesmo dragão de 9 cabeças está demolindo completamente o campo de batalha. Vamos falar sobre o surgimento de monstros no mundo real que invadiram vários países além da Coreia. A civilização humana enfrentou uma ameaça iminente de extinção, mas junto com esses monstros surgiu um grupo de heróis.
Hyun-myung e alguns outros jogadores do jogo se tornaram guerreiros que derrotaram esses monstros, as mesmas bestas que são completamente imunes a balas. Havia também jogadores comuns que juraram proteger a humanidade, mas o problema era que monstros maiores e mais fortes logo surgiriam, mudando a trajetória do mundo real. Assistindo às imagens do conforto de sua casa, um jogador chamado Massacre pensa que todos esses idiotas estão desperdiçando seus fragmentos dourados. Agora que o jogo está se fundindo gradualmente com o mundo real, todos competirão uns contra os outros pela sobrevivência. E isso significa que os jogadores que possuírem a maior quantidade de fragmentos neste mundo eventualmente se tornarão os personagens mais fortes. Aliás, o mesmo ranking que permaneceu congelado por 2 anos também mudou, com Randolph dominando completamente a competição e conquistando o primeiro lugar. Surgiu a dúvida se esse cara seria realmente o Phantom. Phantom também é apelidado de Ghost, e na verdade é o personagem de Hyun-myung que é mais conhecido por ambos os nomes. O mesmo cara se tornou a primeira pessoa a formar uma expedição NPC chamada Expedição ao Reino Demoníaco, e é o único a chegar à fase final do jogo, mesmo que a batalha final tenha resultado em uma derrota completa e absoluta para o Phantom. Sem dúvida, ele é considerado o melhor jogador indiscutível do jogo Pangannia. O cara está carregando 1% da aura do Faker. Massacre tem uma teoria, acreditando que o jogador que controlava o personagem Phantom deve ter sido invocado no jogo no momento em que sua expedição falhou. Mesmo que o equipamento e a aparência de uma pessoa sejam redefinidos, ela ainda recebe as características do personagem anterior, e essa é a explicação lógica para Randolph possuir todas as habilidades apelonas de seu personagem original no jogo. Falando nele, ele acorda de volta na banheira. Ele está de volta ao jogo, refletindo sobre o novo estado do mundo real dos monstros. Pelo menos a situação ficou mais clara do que antes. Até mesmo Hyun-myung afirma que quase completou o jogo com seu personagem anterior e só perdeu no final. O único fator que atrasou seu progresso foram os mercenários que contratou, juntamente com os NPCs que traíram seu grupo. Apesar de todo o planejamento que conseguiu elaborar, esses caras arruinaram tudo com a inevitável traição. Mas o interessante é que essas mesmas pessoas podem ser invocadas, assim como ele era no jogo. A questão é que existem pessoas por aí, jogadores invejosos que queriam ver Phantom fracassar, e é por isso que o traíram. Nosso garoto entende perfeitamente que seus inimigos ainda vão querer sua cabeça. Agora que os dois mundos estão se fundindo, ele não pode mais se esconder depois de simplesmente sair do jogo. A única maneira de garantir a sobrevivência, não em um, mas em 2 mundos, é se tornar imparável novamente. E isso nos leva à sala do trono da princesa, que se pergunta se ele já terminou de falar com suas estrelas. Hyun-myung garante que sim, e que está ali para cumprir sua promessa. No entanto, ele tem uma condição. Enquanto Isabela sinaliza para suas criadas saírem da sala, o portador das estrelas revela sua condição, insistindo para que Isabela o leve ao santuário. Um pedido que a surpreende. Ela chega a chamá-lo de louco por pedir tal coisa. Nosso rapaz sabe que a missão envolve a aquisição de uma classe, e ele está determinado a obter uma específica. Ele manipula Isabela como uma peça em um jogo, usando estratégias de manipulação psicológica ao compartilhar que há uma estrela no santuário. A noite cai enquanto uma dama caminha entre cadáveres ensanguentados. É a princesa que massacrou todos em seu caminho. Logo atrás vem nosso rapaz, que está impressionado com a incrível habilidade dela em derrotar uma equipe inteira de guardas. Ela é a aliada perfeita para esta missão. Vamos voltar algumas horas. Este homem acabara de pedir a ela que o levasse ao santuário. Isabela ficou surpresa ao descobrir sobre esta estrela secreta no santuário. Hyun-myung fez questão de manter os detalhes ambíguos, e na verdade revelou que encontrou a 4ª estrela por acaso. Ele é o único jogador que sabe sua localização exata. Usando essa informação, ele informa Isabela que essa é a única maneira de sua maldição ser quebrada. A princesa objeta, dizendo que o santuário é um lugar sagrado onde nem todos podem ir, mas ele a lembra de que ela tem acesso a ele. Para incutir nela o medo da escassez, ele a manipula habilmente, dizendo que é sua única chance de escapar do deserto. Isso nos traz de volta ao presente. Se Hyun-myung não tivesse conseguido convencê-la naquele momento, ele seria a pessoa que estaria estendida como um cadáver no chão. Eles chegam ao local chamado Terra Sagrada, que leva a uma espécie de labirinto subterrâneo. Os dois descem ainda mais, enquanto o sistema explica que recompensas serão concedidas com base na taxa de exploração alcançada. O nível de Hyun-myung não atende aos requisitos básicos. Normalmente, ele seria dominado pelo veneno demoníaco, mas graças a uma de suas 13 características, ele consegue resistir aos seus poderes. Foi apenas por causa de sua característica oculta que ele conseguiu entrar. Ele é apenas um iniciante de nível 2, que não deveria ter pisado nessas terras. Mas toda a estratégia de Hyun-myung se baseia em enviar a princesa à frente, concluindo toda a missão, enquanto ele colhe apenas as recompensas de conclusão. Não é a missão secundária que o incomoda. O que mais importa para ele é a missão principal, cujo objetivo final é obter uma classe adequada. A missão só terminará quando ele a alcançar, e ele está de olho em uma classe muito especial. A Princesa Serpente se
alarma com o caminho à frente. Ela percebe que pegaram o caminho errado e se vira para voltar, mas este homem a impede. Isabela pensa que o portador das estrelas está brincando com ela quando a ponte à frente deles é uma armadilha clara. No momento em que tentarem atravessá-la, as correntes de ar os derrubarão. Ela fica realmente decepcionada com ele, até que nosso herói usa a técnica divinamente poderosa que perdedores do Twitter e moderadores do Reddit usam todos os dias: provocar raiva na internet sem a menor cerimônia. Incendiada de raiva, ela tenta mascarar suas inseguranças, afirmando que é uma tarefa trivial para ela. Nosso rapaz continua a incitá-la. Isabela tagarela sem parar, até que Hyun-myung lhe oferece uma maneira fácil de escapar, carregando-a. A princesa fica humilhada com o pedido repentino. Hyun-myung fica mais do que feliz em carregá-la caso ela não esteja se sentindo bem. Ele já tem pouco tempo para fugir depois de matar todos aqueles guardas. A rainha punirá a princesa ao descobrir, por isso é melhor para ambos fugirem. Humilhada, a vilã sobe em suas costas. Depois de carregá-la, Hyun-myung começa a correr. Este homem acaba indo na direção errada, desviando-se do caminho pretendido. Isabela grita e esperneia de medo, mas este maníaco suicida dá um salto de fé. Outra de suas características ocultas, chamada mutante, entra em ação. Isso lhe concede uma visão ocular poderosa que escaneia detalhes secretos de qualquer ambiente. Hyun-myung corre por esse caminho invisível, impressionando a princesa com seu conhecimento secreto. Ela não consegue nem imaginar como um portador das estrelas tem acesso a essa informação, mesmo com todo o conhecimento do mundo. De forma hilária, nosso rapaz a provoca por ter medo de acrobacias. As provocações dele a irritam, porque ele está relaxado demais para a situação em que se encontram. E não é como se ele estivesse fingindo confiança, é como se ela estivesse sendo recebida como uma querida amiga depois de muitos anos. Isabela questiona diretamente a familiaridade entre eles e pergunta se já se encontraram antes. Hyun-myung diz que nunca se encontraram nos mesmos lugares. Ele até confessa que a viu de um lado, mas ela nunca o viu. Usando o portal, ambos viajam e se teleportam para um domínio diferente. Hyun-myung detecta uma barreira de domínio e busca em sua memória a ameaça iminente. O conjunto de pedras que estava ali perto, de repente, assume forma humana, materializando-se em golems de pedra que exalam energia vermelha. Esses poderosos monstros golems são chamados de guardiões. Só pelo tamanho da sua runa gigantesca, nosso rapaz suspeita que estão lidando com um chefe poderoso. Um único golpe desse tipo o esmagaria como um inseto. Ele se pergunta se a perna de Isabela está bem, provocando-a novamente. Afinal, ele vai precisar de todo o apoio dela. Os guardiões de pedra de alto nível correm para atacá-los. Com um soco carregado, um deles desfere um golpe contra a mais temida de todas. A princesa serpente sorri, exibindo confiança, e em um único movimento, corta o golem mais de uma dúzia de vezes. Em um instante, seu braço se estilhaça. Não posso negar, ela é a princesa mais incrível que vi em muito tempo. Isabela garante ao nosso rapaz que essa luta logo terminará. Saltando sobre os destroços, ela avança em direção ao guardião. Mirando em sua runa, ela desfere um feroz corte horizontal. Enquanto isso, seu marido, Hyun-myung, está lá fora, seriamente impressionado. Isabela nem deveria ser da classe lutadora. Ela é uma assassina, mas está se movendo como Sung Jin-woo. Depois de dezenas e dezenas de golpes, ela cobre os golems de cicatrizes. Eles são aniquilados por seus golpes furiosos, exemplificando perfeitamente a verdadeira força de um personagem de nível 8. A luta termina, e a classe criador de golems fica instantaneamente acessível ao nosso protagonista. Hyun-myung fica chocado por poder usar a morte de Isabela a seu favor. No jogo Panginia, as classes de invocador são extremamente raras, e é por isso que criador de golems é uma classe excelente. É uma habilidade de alto nível, mas por mais promissora que seja, não é o que nosso protagonista busca. Então, ele a recusa sem hesitar. Afinal, a classe que ele está desesperadamente perseguindo está em um nível completamente diferente, e seu teste está prestes a começar. Tentáculos negros cercam os campos, lançando uma atmosfera sombria. Do chão ergue-se uma enorme montanha, quase como um castelo. Este é o alvo que Hyun-myung vem perseguindo, um deus maior que protege as próprias estrelas, uma serpente titânica e o próprio rei ancestral Dramat. Dramat exerce uma pressão tão intimidadora que o sistema diz claramente que jogadores abaixo do nível 10, que aliás é o nível máximo, não podem desafiar sua autoridade. Essa besta é o guardião da montanha do próprio santuário. Isabela olha para o nosso rapaz, questionando se esse desgraçado pensa que ela vai se suicidar contra o guardião da montanha. Hyun-myung finge indiferença, agindo como se o guardião da montanha fosse um amorzinho que nunca ataca primeiro. Bem, essa realidade cai por terra rapidamente quando o monstro ruge e desfere seu primeiro golpe. Ele literalmente aterroriza a princesa, pois ela mal conseguiu se esquivar do primeiro ataque. Hyun-myung está confuso. Ele realmente não se lembrava dessa besta ser tão agressiva. A princesa acha que a definição de amigável do nosso rapaz é bem estúpida. O deus maior se dirige ao desafiante, instando-o a derrotar o guardião para passar.
De forma hilária, Isabela tenta argumentar que nunca se deu ao trabalho de desafiar o santuário, mas de repente percebe que foi ela quem saiu por aí despedaçando seus servos. O Deus Maior está furioso com a recusa dela e tenta chicoteá-la com a cauda. A princesa luta, ou melhor, faz o possível para escapar de cada ataque. Ela grita para Hyun-myung planejar o próximo movimento, pelo menos por uma vez. Nosso garoto já enfrentou esse gigante no passado, mas não se lembra de tê-lo derrotado. De repente, ele percebe algo. O antigo rei Dramut é um gigante e um deus maior que protege as estrelas. Através de sua história, Hyun-myung aprendeu que Dramut era uma besta encantada, pois obteve sabedoria da essência da estrela. Quando nosso garoto limpou este lugar como fantasma, ele estava treinando Wilhelm, um personagem de nível 10 e 5 estrelas. Curiosamente, o gigante nunca o atacou. Em vez disso, simplesmente o guiou até o santuário, pois ele atendia a todos os requisitos. Agora, o problema é que Dramut nem os considera dignos, pois o Deus Maior só ataca aqueles mais fracos que ele. Essa situação colocou nosso garoto em uma grande enrascada. Isabela está sendo massacrada. Ela está sendo esmagada pela cobra. O veneno anterior do santuário também a enfraqueceu. Isso a faz se perguntar se ouvir os conselhos do portador da estrela foi um grande erro. A princesa está num passo de ser esmagada como um mosquito. Hyun-myung pega emprestado o Take no Jutsu de Naruto e ordena que a besta pare imediatamente. Dramut, chocado, obedece e encara o Giga Chad musculoso posando como um deus. Ele não tem ideia de como esse cara comum sabe seu nome verdadeiro. Então, nosso garoto revela o nome de seu personagem anterior, Wilhelm, garantindo ao deus maior que ele retornou. Imediatamente após ouvir essas palavras, Dramut leva um momento para processá-las. A cobra cai morrendo de rir. Talvez essa estratégia realmente lhe dê um ataque cardíaco e a mate. Dramut insulta o idiota de aparência estúpida que pensa ser Wilhelm, porque esse cara não é nem comparável a um sentinela, ele é um lixo completo. Dramut não consegue entender como ele está se comparando a Wilhelm, o melhor dos melhores, um ser que ele considerava seu próprio mestre. Até mesmo Wilhelm falhou na expedição ao reino demoníaco, fazendo com que suas estrelas caíssem. Isso significa que sua morte foi consumada. Mas mesmo assim, o antigo rei se ofende profundamente que um perdedor como o nosso rapaz tenha a audácia de invocar o nome de seu mestre. O antigo rei está num passo de devorar o guerreiro insolente, mas este homem permanece ali, acumulando aura ao máximo. Hyun-myung lembra a besta do contrato que fizeram. Dramut não consegue nem imaginar como esse cara sabe de tal informação. Ninguém no mundo poderia saber de algo assim. O contrato que fizeram é, na verdade, o checkmate. Qualquer um que obtiver a estrela descobrirá o verdadeiro nome do guardião da montanha e até mesmo se tornará seu mestre. O Deus Maior deve obedecer a cada comando de seu mestre e as informações sobre o contrato jamais podem ser reveladas. Ou então, o jogador morrerá por causa de sua maldição. Hyun-myung, por sorte, se lembrou dessa parte da história, o que significa que as regras do jogo ainda estão em vigor. A única razão pela qual ele ainda não foi assassinado pela maldição é porque ele não é mais Wilhelm, mas Randolph. O Deus Maior, intrigado, questiona sua identidade mais uma vez. Hyun-myung ordena que a besta o guie até a estrela, pois isso dissipará todas as dúvidas. Mas essa ideia é ridícula para o guardião da montanha, porque esse cara nem sequer atende aos requisitos básicos. Mesmo assim, Hyun-myung está absurdamente confiante, afirmando que não se importa em arriscar a própria vida. Usando suas estratégias do Twitter novamente, ele provoca a serpente com a mesma abordagem covarde de sempre. O Deus Maior ri da criatura patética que poderia morrer com um único golpe. Ele se pergunta o que torna esse cara tão confiante. Só para descobrir, ele se vira para guiá-lo até o local. Dramut pretende usar a estrela como juiz supremo. Um tempo se passa. Isabela está sem palavras. Eles chegaram a um lugar sombrio, o que a faz se perguntar se a estrela realmente está ali. Nosso rapaz a assegura de que o objeto no altar é, na verdade, a própria estrela. Bem, é só um crânio idiota. Isabela não se impressiona, mas Hyun-myung observa que, na verdade, é o rosto de Lia. A deusa gêmea do reino morreu e seu corpo se espalhou em 32 fragmentos pelo continente. Esses fragmentos são considerados estrelas dentro do reino. São os mesmos catalisadores que podem ser usados para alcançar a transcendência. E agora, Hyun-myung o tem em sua mão. Instantaneamente, um vórtice de chamas o envolve por completo enquanto as chamas disparam para cima. Isabela está preocupada com ele, enquanto o Deus Maior ri. Ele sabia que isso aconteceria. Nenhum mortal comum pode se aproximar de uma estrela sem cumprir os requisitos. Dramut até comemora a morte do humilde humano. Curiosamente, nosso garoto está muito bem lá dentro. Ele não foi atingido pelas chamas, observando que a estrela mata um jogador especificamente apenas se alguém tentar trapacear. Mas, neste caso, Hyun-myung conseguiu contornar o antigo rei com uma negociação genuína. O verdadeiro problema é obter a classe dos seus sonhos. O problema de adquirir uma estrela sem ter uma classe previamente é que ela normalmente concede sua própria versão de uma classe. E isso é algo que Hyun-myung nunca fez antes. Todas as suas 13 características começam a se iluminar, representando suas habilidades do personagem anterior que estava no
nível máximo. A estrela o considera um ser capaz de confrontar a destruição. Ela se estilhaça. Sua mana flui pelo corpo de Hyun-myung e se torna parte dele. Ele agora tem acesso a novas habilidades, chamadas Perfuração Estelar e Bênção das Estrelas. Após alcançar a transcendência, os efeitos das estrelas permanecerão com ele permanentemente. Com isso, ele adquiriu a classe Sucessora Estelar. Isabela permanece perplexa. Ela não consegue acreditar que este homem esteja absorvendo a estrela por completo de forma natural. Com a comoção terminada, Hyun-myung se dirige à princesa e pergunta o que ela fará depois que a maldição for removida. A princesa revela que só quer deixar aquele deserto miserável para encontrar a linhagem de sua família. Hyun-myung fica feliz em abençoá-la e remover a maldição sob uma condição. Sua única exigência é que ela o sirva, uma escolha de palavras interessante, por um ano inteiro. Depois disso, ambos irão procurar sua família juntos. O problema é que Isabela teme a ira da rainha mesmo depois de escapar. Ela está apavorada com a ideia de se submeter a outro indivíduo, mas Hyun-myung a assegura de que ele é diferente. Seu gesto significativo a convence. A princesa serpente se ajoelha e confessa pura submissão ao seu mestre. Espera aí, o quê? Hyun-myung a parabeniza por tomar a decisão correta e então se vira para Dramut, provocando-o impiedosamente por não ter acreditado nele antes. Chegou a hora do bom e velho karma, então Hyun-myung exige que o Noodle se curve diante dele como uma boa serpente. Graças à sua transcendência, diversas constelações focadas em combate agora demonstram interesse na evolução de Hyun-myung. Quando a notícia da traição de Isabela chega à rainha do deserto, ela fica atônita e imediatamente ordena a captura de ambos. No mundo exterior, começam as especulações sobre a identidade desse novo jogador de Randolph. Acreditam que seja Phantom por trás de tudo, pois seria impossível alguém obter uma pontuação maior que a de Gratia. Agora que o veterano de 5 anos retornou ao jogo, a alta cúpula está enfrentando dificuldades. Tentaram contatá-lo no passado, mas não conseguiram encontrá-lo, embora ele não fosse um jogador ativo naquela época. Com a fusão dos dois reinos, as coisas ficaram mais fáceis. Eles querem tentar atraí-lo com uma isca. Todos sabem que a missão principal 3 exigirá muitos itens dele se ele quiser garantir o primeiro lugar novamente. Vamos falar primeiro sobre a isca. É uma tática comum usada em um salão de leilões secreto, onde os jogadores negociam itens. Eles anunciam um item de primeira linha por um preço baixo e usam uma habilidade dupla através de um talismã para rastrear a localização do comprador. Os novatos acabam comprando o item barato do leilão, pensando que fizeram um ótimo negócio, mas os jogadores que criaram o leilão os rastreiam e matam facilmente. O problema é que eles estão lidando com o Phantom, então ele com certeza vai perceber a estratégia. Só que essa garota maluca acha que o plano vai funcionar. Ela é a maior trouxa de todos os tempos, acreditando que um cara como ele realmente tentaria abocanhar um item fácil do leilão. Essa maluca chega a sugerir sequestrar o cara do mundo real depois de expor as informações dele. A garota é tão louca que os dois caras estão chamando a polícia para denunciá-la por perseguição. A garota está extasiada, imaginando que tipo de vida esse jogador incrível deve levar. É o mesmo tipo de mentalidade que muitos fãs de celebridades têm, achando que todos levam vidas perfeitas. Ao fundo, Massacre está olhando o placar. Randolph continua no topo da segunda fase. Massacre também está caçando jogadores na vida real, usando a mesma estratégia de pesca. Ele se pergunta que tipo de classe insana deu a Randolph a pontuação máxima novamente. Aliás, esse cara é um criminoso de carteirinha na vida real também. Ele já matou várias pessoas só pra subir no ranking. Voltando ao nosso garoto, o sistema o informa sobre sua taxa de exploração de 100%. Graças ao Guardião da Montanha, ele conquista o santuário com facilidade. Como recompensa por completar a missão secundária, Hyun-myung obtém um livro de teletransporte que lhe permite visitar um local já explorado. No geral, nosso garoto conseguiu ótimos itens com tudo isso. O sistema coleta seus pontos de experiência recém-adquiridos. Graças a isso, ele sobe para o nível 3 de uma vez. O processo é bem mais lento do que subir de nível com personagens normais. Infelizmente, mais atributos exigem mais experiência por fase. Ao mesmo tempo, seus atributos são mais poderosos do que os de um jogador comum, então ele está se saindo bem. Hyun-myung está curioso sobre o item que obteve na missão principal. Ele recebeu 2 recompensas raras, uma delas sendo uma capa das sombras, um item místico que torna o usuário invisível após ser desmamado. Fãs de Harry Potter entenderão. O antigo rei Dramut repentinamente detecta humanos se aproximando. Ele informa seu mestre sobre os invasores do santuário. Isabela sabe que deve ser o esquadrão de perseguição da rainha do deserto. Ela pergunta sobre seu próximo objetivo, pois, mesmo que a própria rainha não tenha pisado lá, seu esquadrão será bastante difícil de enfrentar. Ela acha que eles serão tão fortes que nem mesmo o Guardião da Montanha será suficiente. Hyun-myung garante a ela que eles nem participarão da luta. O grandalhão dará conta de todos. Ambos fogem da área, deixando o pobre Dramut suando frio. Enquanto fogem, eles ouvem os gritos dos invasores ao encontrarem
em um antigo rei. Isabela acha errado abandonar a cobra sozinha, mas nosso rapaz acha que tudo ficará bem, contanto que a rainha do deserto não tenha vindo sozinha. Dramut pode lidar facilmente com a unidade de vanguarda sozinho. Esta é a única chance de vitória que eles têm, e caso contrário, serão cercados pelas forças da rainha. Isabela fica surpresa porque Bro basicamente admitiu que não abandonou a grande cobra por sua inutilidade. Não é como se o guardião da montanha pudesse sair do santuário também, então são eles que precisam escapar. Ryumyun pretende usar um portal de teletransporte na borda do deserto para escapar completamente da região. Graças a ele ter quebrado a maldição de Isabela, eles ficarão bem. O verdadeiro problema é que o portal demora uma eternidade para ativar. Eles já chegaram e a princesa está ansiosa para sair do deserto. Ryumyun conta a ela sobre o tempo adicional de ativação. Você pode estar pensando que são apenas alguns minutos, mas esse maldito portal leva 12 horas inteiras para ativar. Eles também estão presos em um terreno completamente vazio, sem nenhum esconderijo. A equipe de perseguição certamente os encontrará aqui e Dramut pode atrasá-los, mas não por muito tempo. Até lá, Ryumyun pretende se comunicar com a estrela. Em outras palavras, ele quer sair do jogo e verificar a situação do mundo real. Ele pede a confiança de Isabela, que prepara sua espada e jura protegê-lo. Essa sim é uma personagem incrível. Nosso protagonista sai do jogo e acorda em seu apartamento caindo aos pedaços. A sensação de sair do jogo ainda é estranha, mas ele rapidamente pega o celular para checar as notícias. Felizmente não houve novos alertas de desastre, então os monstros ainda não chegaram. Com os dois mundos colidindo em um só, Ryumyun tem poucas opções para usar a seu favor. Os jogadores do mundo real, o seu mundo, são o que mais o preocupa. É por isso que ele pretende verificar com frequência para garantir que também esteja seguro aqui. De repente, uma mensagem de texto chama sua atenção. É Kim Seo-yeon. Na cena seguinte, sua ex-namorada está discutindo com alguém ao telefone, contando para todo o restaurante sobre o ocorrido. Ela quer o dinheiro dele porque é uma interesseira mentirosa. O novo namorado dela desliga, deixando-a sozinha. A desprezível Seo-yeon se lembra de Ryumyun como um perdedor, chamando-o de patético. Mesmo assim, ela gostava da obediência dele e até se arrepende de tê-lo deixado tão cedo. Ele aparece para conversar com ela depois da mensagem. Seo-yeon o trata muito melhor agora. Ao contrário de como o humilhou e o abandonou, ele se senta, questionando o que ela quer dele. Seo-yeon fica irritada com o novo senso de orgulho dele. Para destruir o ego dele, ela o lembra de que ele obedeceu ao convite para encontrá-la. Essa é a única coisa que ela sempre admirou nele. Como a predadora que é, essa vadia diz a ele como se arrependeu de terminar com ele e pergunta se ele sente o mesmo. Refletindo sobre essa questão, nosso rapaz começa a ficar irritado. Pensar que ela o chamou até aqui e nem sequer lhe ofereceu uma bebida. Frustrado com a falta de respeito dela, ele se levanta para ir embora. Seo-yeon, perturbada por estar perdendo o controle de seu antigo fantoche, tenta impedi-lo. Ela age como se o mundo inteiro girasse ao seu redor, mas ele já se cansou dela. O cara se vira com uma pergunta bombástica, perguntando a Seo-yeon se o novo namorado dela tem ideia de que eles estão ali em um encontro. Ele a confronta por estar saindo com vários homens ao mesmo tempo, algo óbvio em seus perfis nas redes sociais. O assassino de pensamentos 69 a deixa para trás, pensando em como teria entrado em pânico se não tivesse adotado sua nova personalidade. Acontece que a resiliência de Randolph realmente se transfere para ele nesta realidade. Ele está saindo do local quando de repente vê um cara intimidando alguém. Esse desgraçado está prestes a esfaquear a garota inocente com uma lâmina em um acesso de fúria. Ryumyun intervém, segurando seu pulso, impedindo o ataque e salvando a vida da jovem. É a mesma garota de antes. Apertando ainda mais o seu aperto, o nosso rapaz exige que o delinquente suma dali.